Está começando o projeto Lume nas eleições. Você que já chegou aqui nessa live, aproveita para compartilhar com seus amigos e familiares e para curtir as redes sociais da agência Lume. Dentro de instantes a gente volta com a entrevista de hoje. Lume nas eleições é um oferecimento de Massa do Lu, venha viver essa experiência gastronômica comigo. CEAM, educação, qualidade e preço justo. Matricule-se. Dando continuidade ao projeto Lume nas eleições, hoje nós vamos acompanhar a entrevista feita pela jornalista Rô Tavares ao candidato pelo Partido Novo, Fred Luz. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o candidato? Fred Luz tem 67 anos, é engenheiro e empresário e nasceu no Rio de Janeiro. Formado em engenharia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, trabalhou como engenheiro de equipamentos na Petrobras durante 5 anos, de 1975 a 1980, e tem mais de 30 anos de experiência em gestão. Trabalhou no setor privado e, em 2013, recebeu convite para participar da nova gestão do Flamengo, onde atuou como diretor de marketing até ser promovido a CEO em 2014. Em 2018, participou da equipe de transição do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Em maio de 2018, deixou o cargo de CEO do Flamengo para assumir a campanha presidencial de João Amoedo, do Partido Novo. Em novembro de 2019, foi anunciado como aprovado no processo seletivo da sigla à Prefeitura do Rio de Janeiro. A candidata a vice é Gisele Gomes, servidora pública do INPE, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. É mestre e doutora em Biofísica. Estou aqui com o Fred Luz, do Partido Novo. Fred, eu vou começar agora a cronometrar aqui seus 25 minutos e vou dar início às perguntas. Candidato: Rio das Pedras, Anil, Freguesia, Itaiangá, Gardênia Azul e Tijuquinha. Nenhuma dessas localidades possui um transporte eficiente de massa. Há anos somos atendidos pelas mesmas empresas de ônibus, que colocam na região uma frota insuficiente e cheia de problemas, como ônibus com pneu careca, falta de ar-condicionado e superlotação. As vans também não dão conta de atender o número de pessoas. O transporte é criticado pela maioria da população local. Isso faz com que quem tem dinheiro compre um carro ou uma moto e aumente ainda mais o congestionamento nas vias da região. Para chegar ao centro da cidade, o morador leva por volta de 2h30. Diante do problema enfrentado, qual é a sua proposta para a mobilidade urbana na região? Bom, mobilidade, e transporte é basicamente conforto, segurança e o ônibus passar no horário. Conforto diz respeito à lotação máxima, segurança a ter boas condições de acesso, e passar no horário é exatamente esse fluxo necessário. Quanto melhor o transporte de massa, como você mesmo falou, menor a necessidade de automóvel. Então, temos que priorizar o transporte de massa. O que tem acontecido, infelizmente, com as empresas de ônibus? Tem um complô, onde as prefeituras passadas, e não é só dessa, vem de muito tempo, têm sido muito aliadas das empresas de transporte. Uma verdadeira ação entre amigos, está até nos jornais. Então, o que não existe? Não existe fiscalização. É necessário fazer uma fiscalização contínua de fiscais nos pontos de ônibus, de fiscais dentro dos ônibus, vivendo as dificuldades que nós, cariocas, vivemos, principalmente para colocar ordem, para exigir que os contratos assinados eles sejam respeitados. Essa questão do conforto diz respeito à superlotação que acontece, porque os ônibus não são colocados nas quantidades necessárias, e também na questão da climatização, porque houve um aumento de tarifa
para garantir a climatização, que também não é respeitada. Fundamentalmente, Rô, é uma questão de fiscalização de desrespeito. O nosso primeiro projeto é fiscalizar, fiscalizar, fiscalizar. A questão das vans, a van acaba sendo um mal necessário porque os ônibus não dão vazão. Então, nós temos que conversar com as empresas de ônibus, combinar que vamos fiscalizar, não vai ter mais propina, então eles têm uma oportunidade de investir mais no negócio deles, uma vez que não vão gastar dinheiro nessas propinas, que nós sabemos que elas existem, para não ter aumento da tarifa e melhorar muito a qualidade do serviço. E aí, talvez, diminuir as vans para dar mais qualidade e desobstrução do trânsito. Certo. Temos na região de Jacarepaguá um total de 9 unidades de saúde e apenas um hospital na Barra. Moradores reclamam da demora nas consultas e marcação de exames nas clínicas da família. O Rio das Pedras, com mais de 54 mil moradores, tem 2 clínicas da família, que vivem cheias, mas nenhum posto de saúde ou UPA. Se eleito, o que pretende fazer para a saúde na região? Esse problema existe aí em Rio das Pedras, existe também em diversas outras regiões da cidade que eu tenho tido a oportunidade de visitar. O maior problema da saúde, a maior doença da saúde, que é o maior problema da cidade do Rio de Janeiro, chama-se corrupção. É um descaso que tem sido feito em várias situações. Saúde, na nossa avaliação, se resolve com gestão, muita tecnologia e tolerância zero com a corrupção. E vou te dar alguns exemplos que poderiam agilizar muito, mesmo com as unidades existentes. Prontuário eletrônico integrado, para não exigir que o paciente faça o mesmo exame várias vezes, pelo simples fato de não ter registro. Isso agilizaria muito o atendimento, porque ele não precisaria estar repetindo, em certos casos, ele passando os sintomas dele, até por um aplicativo, ou quem não tiver o aplicativo, por uma unidade móvel perto da casa dele, né? Tipo um totem, ele entrando com os sintomas, em muitos casos, não teria nem necessidade de ir a lugar nenhum, numa doença ou num sintoma que não fosse grave e que, com o histórico dele, pudesse ser rapidamente resolvido, indicando a medicação para ele pegar. Isso desafogaria as unidades da clínica da saúde. É claro que, para um volume de gente que tem aí, precisa, sim, de uma unidade de pronto atendimento. Eu tenho informação que as pessoas daí, da Muzema, da Tijuquinha, acabam, quando precisam do pronto atendimento, recorrer lá ao Lourenço Jorge, que é muito distante daí, infelizmente. Então, acredito que aí, sim, tenha que se fazer alguma coisa para suprir serviço da emergência perto de onde vocês moram. Outra coisa que tem que ser feita na saúde é a questão do CISREG, mas aí já é para uma outra fase, não a que você citou, que é a de a organização e da aceleração de todo o caminho. Olha só, num hospital público, um paciente fica em média 12 dias, enquanto no hospital privado fica em média 3 dias. Olha a oportunidade de melhoria de atendimento que nós poderíamos ter nos hospitais públicos se eles tivessem a mesma eficiência dos hospitais privados. E por que não tem? Porque não tem gestão. Basicamente isso, não tem organização. O paciente chega lá, aí descobre que o médico não está, que não tem os exames que ele tem que fazer, alguns não foram feitos, não tem os remédios, não tem a disponibilidade disso, daquilo. E o paciente fica lá esperando, ocupando um espaço que, se ele não tivesse ocupando, se ele fosse rapidamente atendido, reduziria muito as filas e melhoraria muito o atendimento. Olha só, é o equivalente a abrir 4 hospitais para cada existente, sem fazer nenhuma obra, sem gastar nenhum centavo, só com organização. Saúde precisa de gestão, tecnologia e tolerância zero com a corrupção. Certo. No Rio das Pedras, temos uma escola que teve sua construção iniciada ainda na prefeitura de Eduardo Paes, mas que até hoje não foi finalizada. A gestão atual alega que faltaram recursos para finalizar a obra. Quais suas propostas para o investimento em educação e nas escolas que já existem? Quais as melhorias que pretende fazer? Rô, eu não conheço exatamente a situação aí de Rio das Pedras na questão das escolas daí, mas eu sei que no Rio de Janeiro
73% de todas as escolas estão precisando de manutenção e de melhoria das suas instalações. Também estou informado que aí nessa região tem muita dificuldade de colocar as crianças nas escolas porque não tem as vagas suficientes. Então, provavelmente, essa escola aí que está inacabada, ela vai precisar ser acabada. Dito isso, o que nós pretendemos na educação, no ensino fundamental, né, que é a responsabilidade da prefeitura? Que a criança aprenda. As nossas crianças não estão aprendendo nas nossas escolas, infelizmente. Apesar de, na cidade do Rio de Janeiro, o gasto médio por aluno, por ano, ser quase 50% maior do que da média nacional. Uma criança com 3 anos de idade, nas escolas do município do Rio de Janeiro, 50% é considerada analfabeta funcional, ou seja, não aprendeu legal. 50% é muita coisa. Essa criança deveria ter aprendido a ler e a escrever ao final do 1º ano. Olha só que barbaridade. Ao final do 9º ano, um jovem já com 14, 15 anos de idade, 81% não aprendeu direito. Isso é um absurdo. E o orçamento da educação, ele é enorme, é de 7,5 bilhões de reais. Então, existem práticas, já em cidades do Nordeste, do Ceará, do Piauí, que estão conseguindo que as crianças aprendam, gastando muito menos do que se gasta aqui. Então, é pegar metodologias, basicamente fazer o acompanhamento da criança de 2 em 2 meses, para aquela criança que não estiver aprendendo, não esperar chegar ao final do ano. Dá o reforço escolar ali na hora. É uma outra forma de abordar a educação com um conceito básico, que é a criança tem que aprender. É simples assim. Eu vejo muito papo, muita proposta, muita coisa mirabolante, e o que é básico não é feito, que é a criança aprender na idade certa, com acompanhamento, com reforço. E aí sim, em função das necessidades, com a recuperação física das escolas, com a capacitação dos professores e com a capacitação também dos diretores das escolas, para que eles sejam gestores e acompanhem esses indicadores no sentido de gerar uma curva de aprendizado, também para os professores, para garantir que os alunos aprendam. Candidato, saneamento básico também é saúde. A população de Rio das Pedras sofre há anos com o esgoto a céu aberto. Crianças que, por falta de áreas de lazer, brincam à beira do valão, da areinha. Sabemos que, atualmente, o esgoto de Rio das Pedras é jogado nas lagoas da Barra. E isso é um problema de saúde pública e também de poluição do meio ambiente. Se for eleito, o que você pretende fazer para resolver esse problema? Nós temos, Rô, um baita de um problema nessa questão de saneamento na cidade do Rio de Janeiro. Rio das Pedras deveria ter um plano de saneamento, ela não está no conjunto das soluções de saneamento da cidade, por incrível que pareça. Tem que estar. Saneamento, como você bem falou, tem um estudo do Trata Brasil que cada real investido em saneamento economiza R$4 na saúde. Então, vale muito a pena o investimento em saneamento, mas esses mesmos políticos de sempre, que mentem muito, que roubam ou deixam roubar, as obras que não dão visibilidade, que não é a construção de uma nova escola, a construção de um novo posto de saúde, a abertura de um hospital de campanha, eles não gostam de fazer. E fica esse déficit que no Rio de Janeiro, como um todo, e nas regiões mais necessitadas, como, por exemplo, o Rio das Pedras, esse problema fica um padrão de país de terceiro mundo, muito subdesenvolvimento. E existem, Rô, soluções que são soluções que podem ser aplicadas só para Rio das Pedras, entendeu? Existe isso, é possível fazer atraindo iniciativa privada para fazer esse tratamento. E como você bem falou, isso prejudica a saúde das pessoas que vivem aí e prejudica muito o turismo do Rio de Janeiro, né? Eu tive a oportunidade de, com o pessoal do SOS Lagoas, ter passeado aí pelas lagoas todas aí, passei por Rio das Pedras. É um absurdo o que está acontecendo, a lagoa está sendo deteriorada, né? Poderia ser um belo de um lugar de atração turística da cidade do Rio de Janeiro, porque aquilo ali é lindo,
Então, eu vejo como prioritário essa questão do saneamento. Só não vou prometer que vai ser feito no primeiro dia, porque existem algumas questões legais que vão ter que ser resolvidas com a SEDAI. Porque a SEDAI, ela tem o direito de fazer, não faz, e nós temos que tirar esse direito da SEDAI para o município do Rio de Janeiro poder fazer bem feito. Candidato, você pretende explorar os meios de transporte alternativo, como os hidroviários ou as ciclovias? Temos um número razoável de moradores que utilizam a bicicleta como principal meio de transporte ou como uma conexão com outros meios, como os moradores do Gardenia Azul. Que tipo de infraestrutura pode ser oferecida nesse sentido? Eu entendo que as cidades, cada vez mais, devam privilegiar transportes públicos, transporte de massa, como a gente já falou aí, e, além do transporte de massa, os transportes, né, que sejam de bicicleta e que sejam a pé também, né? Criar condições para as pessoas andarem, para elas viverem perto dos locais onde elas trabalham, né, com acessos muito mais organizados e regulares. Então, nós vamos incentivar muito ciclovias, principalmente nas regiões mais carentes, não em lugar onde vivem as pessoas mais ricas da cidade, porque as pessoas carentes poderiam ter uma economia muito grande e uma qualidade de vida melhor se tivessem ciclovias. Eu não vou falar só de Rio das Pedras. Outro dia eu tive numa comunidade lá de Coelho Neto, e eles me falaram: puxa, Fred, se tivesse uma ciclovia, mesmo ao longo ali, né, pegando um pedaço da linha do metrô, indo até a Pavuna, indo até Inhaúma, melhoraria muito a nossa qualidade de vida, aceleraria muito. E fazer um estudo de tal maneira que os hubs de transporte se conectem, entendeu? Assim, com grandes estacionamentos de bicicleta, que, por exemplo, provavelmente, para escoar ali pela estrada ali, né, onde tem um grande engarrafamento por conta dos ônibus, dos carros, das vans, se tivesse uma bela de uma ciclovia ali, levando até perto, até o metrô, na verdade, você poderia desafogar muito a necessidade de um ônibus ali, porque é uma distância que dá para fazer perfeitamente de bicicleta, seria mais barato para a população, mas aí precisa ter um planejamento. Além da ciclovia, você tem um estacionamento para as bicicletas serem colocadas em segurança, mas com certeza melhoraria muito a qualidade de vida das pessoas. Certo. Candidato, durante a pandemia, muitos estudantes da rede pública foram afetados, não só com a diminuição da renda domiciliar, mas também no acesso aos estudos. Esse preço, porém, vai ser mais evidenciado no ano que vem. O que o senhor pretende fazer para diminuir os danos causados pela pandemia no cronograma do ensino? Rô, como a gente já falou aqui, né, antes da pandemia, a educação no Rio de Janeiro não garante que as crianças aprendam, né? Nós temos esses números aí de 50% de analfabetos funcionais ao final do terceiro ano, 81% das crianças chegam ao final do ensino fundamental sem saber a matéria. Então, ele já é ruim por si só. A pandemia gerou uma sobrecarga, porque crianças perderam praticamente um ano de aprendizado, crianças e jovens, todo mundo. Eu entendo que o foco deva ser, primeiro, por fazer certo o básico e, via reforço escolar, tentar recuperar um pouco dessa perda. Mas nós ainda vamos ter um agravamento da situação, porque muitas famílias também que tinham seus filhos em colégios particulares não vão ter condições de manter esses filhos nos colégios particulares e ainda vai ter uma sobrecarga maior de demanda de alunos sobre as escolas públicas. Eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. Então, eu acredito que vai ser muito difícil recuperar esse atraso. Quer dizer, a pandemia causou um dano a todos nós, tanto financeiro como para as crianças na educação. Então, a prioridade é fazer bem feito o que já deveria estar sendo feito, ver como é que nós vamos absorver esses alunos a mais que vão ser necessários, abrindo salas de aula, abrindo eventualmente uma outra escola, aí na região que tem carência. E o atraso, nós vamos tentar vencer via ensino à distância. Estruturar, mas não posso fazer uma promessa que isso vai ser uma coisa de estalar o dedo e fazer, porque não vai. Seria uma mentira falar uma coisa dessa. Então, eu gosto muito assim, começa pelo simples,
faz bem o que já deveria ser feito, que é garantir o aprendizado das crianças, e depois nós vamos ver como é que nós recuperamos esse atraso. A pandemia ainda não acabou. E pelo menos no primeiro bimestre de 2021 ainda estaremos convivendo com o vírus. Os danos, então, não sabemos quando vamos conseguir recuperá-los. Quais são suas propostas para combater o vírus enquanto não tivermos vacina? O que fazer para inserir no mercado de trabalho aqueles que foram demitidos durante a pandemia? Rô, a pandemia, a questão do vírus só vai ter solução pós-vacina. Sem vacina, nós vamos ficar nessa, diria assim, indefinição, porque ninguém sabe ainda qual é a extensão, se esse vírus daqui a algum tempo, né, ele gerou imunidade para quem já teve ou não, ou se vai ter mutação, né, como acontece com a gripe, por exemplo. A gripe, todo ano a gente toma vacina e todo ano o vírus se modifica um pouco e você nunca está imune, né? Não sei até que ponto o corona ele vai gerar imunidade ou não. Provavelmente não. Então, a vacina é o caminho. Torcer para essa vacina vir o quanto antes. O resto, qualquer tipo de promessa em relação a isso, para mim, é vã. O que nós temos que fazer? É aprender a conviver com o problema enquanto ele existia. Como é que a gente educa, como é que a gente faz as crianças aprenderem e tudo mais. A questão da retomada econômica, né? Nós temos 2 pilares aí, todos via Constituição Civil, que nós podemos tentar ativar o mais rápido possível para gerar empregos, principalmente nas comunidades mais carentes, como o Rio das Pedras. Saneamento é uma delas, mas nós precisamos destravar da SEDAI. Até essa necessidade pode fazer com que a gente consiga fazer isso mais rápido, judicializando, tirando da SEDAI, atraindo a iniciativa privada para fazer o trabalho de saneamento e empregando as pessoas da própria região para trabalharem na melhoria. Então, aí a gente melhora o saneamento e gera emprego, via Constituição Civil. E a segunda é construção de moradias populares, mais perto da onde as pessoas trabalham. E aí tem grandes oportunidades, na minha opinião, ali no entorno do centro da cidade, São Cristóvão, ao longo da linha do trem, naqueles bairros ali que caminham ao lado da linha do trem, que eu vejo ali muitas moradias baixas, podendo fazer prédio de 4, 5 andares, que você já tem a infraestrutura, já tem o transporte, já tem o saneamento, e vão oferecer uma qualidade de vida para as pessoas que puderem ir para lá, e também ativa, né, o emprego por conta do investimento da iniciativa privada nas construções. Eu vejo por aí. Certo. Fred, a gente já está se encaminhando para os minutos finais. E aí eu vou abrir agora para você falar um pouco sobre você e o partido e por que a população de Rio das Pedras deve votar em você. Eu nunca precisei da política para nada. Eu sou um empresário, eu vivi da iniciativa privada. E, graças a Deus, eu dei sorte. Deus me abençoou, né? Eu sou uma pessoa nascida da classe média, eu estudei em escolas públicas, mas eu sempre fui um bom aluno, entrei para uma universidade, fui bolsista, me formei cedinho, trabalhei em muitas empresas e virei sócio, vendi a empresa, passei por um período na transformação do Flamengo. Eu tenho mais de 30 anos de experiência em gestão. O Rio de Janeiro nunca teve um gestor. O que o Rio de Janeiro tem tido, infelizmente, são esses políticos de sempre, desses partidos de sempre, que mentem muito e, quando não roubam, deixam roubar. E está aí a decadência da nossa cidade, que em qualquer lugar da cidade, em Rio das Pedras, na Rocinha, em Ipanema, na Tijuca, no Leblon, na Pavuna, em Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, aonde eu vou, a decadência da cidade é constante. Nós vamos perdendo emprego, nós vamos perdendo futuro, a gente vem perdendo as empresas por absoluto descaso. A nossa saúde não atende bem aos pacientes, como a gente viu. E a solução existe, é só não ter corrupção, é só ter gestão. O Rio de Janeiro nunca teve um gestor. Se você acreditar que esses mesmos políticos de sempre, desses partidos de sempre, que estão aí de 2 em 2 anos pedindo voto, vão resolver o problema,
É uma questão que você tem que pensar, porque até hoje eles não resolveram, só piorou. Eu sou do Partido Novo, um partido que não usa dinheiro público para fazer campanha. O que é o dinheiro público? É o dinheiro suado do imposto que você paga, porque o governo não tem nenhum tostão a não ser o dinheiro que ele toma da gente. Usar isso para financiar a campanha de quem a gente não gosta é um absurdo. O meu partido é o único que não aceita isso. O meu partido já elegeu deputados federais, deputados estaduais e o governador de Minas Gerais, que estão dando um show. Eu peço a vocês que confiram. E quero passar aqui uma mensagem bem otimista, Rô. O Rio de Janeiro tem jeito, sim. E não com essa turma que está aí. A ficha que caiu para mim é que se também pessoas que têm uma vida boa não se aproximarem da política, isso é um meia-culpa que eu até faço para mim mesmo, que eu nunca quis participar, e a minha omissão ajudou a situação que está. Então, eu confio no Rio de Janeiro, eu confio no potencial do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro nunca teve um gestor, eu sou um gestor, com experiência comprovada, passando pela Lojas Americanas, pela Richards, pela Salinas, pelo Flamengo, e quero dar essa contribuição para a cidade do Rio de Janeiro e acredito que eu sou a melhor opção disponível que você tem para votar. Eu sou Fred Luz, do Partido Novo, número 30. Pense bem, não vamos manter essa turma que destruiu no Rio de Janeiro, que tem muito papo, são bons de papo, mas são péssimos de solução. Fazem um monte de propostas, mas não entregam nada. A cidade só tem piorado, piorado, piorado. Precisamos mudar. E olha bem, o fato de eventualmente a gente errar com um que está entrando não significa que a gente deva desistir de tentar. Caramba, não vamos achar que não tem jeito. Vamos tentar até acertar. E não deem voto, por favor, para aqueles que estão aí há um tempão mentindo para você e que você sabe que eles não resolveram. Esses você tem certeza que não vão. Vamos tentar a mudança. Vamos para frente. Fred Luz, tem luz no fim do túnel. Partido Novo, número 30. É isso. Só tem 20 segundos, mas... se você quiser usar ainda, 17 segundos. Eu quero agradecer a todo mundo que vai estar nos assistindo aqui, que está nos assistindo. Quero agradecer muito a você, Rô. Achei o papo muito legal. Espero que você tenha gostado também. E, assim, torço muito. E, assim, eu tenho certeza que a nossa vida pode ser muito melhor, porque o dinheiro não está indo para o lado que tem que ir, entendeu? O dinheiro está indo para o bolso desses caras e não vem em serviços de qualidade para todos nós que vivemos nessa cidade, que é maravilhosa. A Lume agradece a sua companhia até aqui. Vale lembrar que amanhã o projeto continua com a entrevista ao candidato do PCO, Henrique Simonar. Você que assistiu essa entrevista até aqui, quer compartilhar com os amigos? Por favor, vai lá no nosso Facebook, essa live vai ficar salva. Se você quer ver alguma entrevista que já passou, vai lá no nosso site, agencialume.com, e saiba mais sobre o nosso projeto. Lume nas Eleições é um oferecimento de Massa do Lu, venha viver essa experiência gastronômica comigo. CEAM, educação, qualidade e preço justo. Matricule-se.